Você sabe qual é a raiz da sua ansiedade? Pense por um instante. Você está sozinho, sem barulho, sem tarefas, sem cobrança, sem distrações. Apenas você e o que se passa aí dentro. O que acontece quando o mundo silencia? Para muita gente, o silêncio não é um descanso, é uma ameaça. E é justamente nesse espaço que a ansiedade aumenta o volume. Ela grita. Mas a pergunta mais importante não é como calá-la, é o que ela está tentando te comunicar. Você precisa entender que a ansiedade não é um inimigo, é uma mensageira, um sintoma de algo mais profundo que raramente nasce do agora. E muitas vezes está ligado ao antes, a memórias emocionais de dor, abandono, rejeição e insegurança que não foram processadas e integradas. São feridas antigas, mas para o sistema nervoso, para o seu cérebro, para a sua mente, elas ainda estão acontecendo agora. Na nossa cultura aprendemos cedo a reprimir a emoção. A criança é ensinada a engolir o choro, a não exagerar, a ser forte, a ser boazinha. A mensagem fica gravada. Demonstrar dor é inadequado. Sentir demais é perigoso. Vulnerabilidade é fraqueza. Só que o corpo, meu querido, não apaga o arquivo. O corpo registra tudo. Ele guarda. E deixa eu te falar, ele devolve. Como diz Van der Kolk, o resultado é uma epidemia silenciosa de pessoas ansiosas, exaustas e desconectadas de si mesmas. Funcionando por fora, sangrando por dentro. A ansiedade, então, não surge do nada. Ela é um copo emocional que transborda depois de anos sem escuta, sem acolhimento, sem verdade interna. E quanto mais você ignora os sinais, mais alto eles se tornam. Porque o organismo, o corpo não está querendo te punir, ele está tentando te proteger, te avisar. E como chegamos a esse ponto? Como alguém passa a sentir pânico simplesmente por ficar a sós com os próprios pensamentos? Muitas vezes, isso começa na infância, no instante em que o amor vira condição, quando você é aceito apenas se obedecer, se agradar, se não der trabalho. Aprende a esconder partes de si para garantir afeto, amor e carinho, para sobreviver. E esse esconderijo interno, esse teatro emocional, vira um terreno fértil para a ansiedade. A criança que aprendeu que valor vem de performance vira o adulto que vive com medo de falhar, que se sente ansioso diante do julgamento, que depende da aprovação alheia para se sentir seguro, que não consegue relaxar porque descanso parece culpa. E é aí que a ansiedade sufoca. Ela aparece quando a alma perde autenticidade, mas a pessoa responde com uma máscara, com esforço, com autoabandono. E o corpo, ele reage. Palpitações, insônia, fome incontrolável, agitação mental, tensão constante. Não porque você é fraco, mas porque existe um conflito. Um conflito por dentro
e você sabe que está vivendo longe de si. Não se trata apenas de química cerebral. Deixa eu te falar, fatores biológicos existem, isso é muito claro. Hoje, inclusive, muitos têm uma visão reducionista que tenta resumir a ansiedade a um desequilíbrio neuroquímico ou simplesmente a genética. Para mim, para muitos dos meus mestres, a pergunta central é: qual é a história dessa pessoa? O que ela viveu? O que ela aprendeu? O que ela precisou esquecer para sobreviver? Onde ela viveu? Quando você começa a enxergar assim a ansiedade, ela muda de lugar. Ela deixa de ser um distúrbio para suprimir e passa a ser um alerta para investigar. Uma oportunidade de localizar o que foi reprimido, ignorado, mal interpretado. E, acima de tudo, uma chance de reencontrar quem você é. Talvez você não saiba, mas pessoas que parecem ter tudo sob controle, muitas vezes são os que mais carregam dor. Elas controlam tudo por fora porque, em algum momento, perderam a segurança por dentro. A ansiedade vira uma tentativa permanente de impedir que o caos interno escape. Na infância, aprendemos se o mundo é seguro ou ameaçador. E quando uma criança cresce num ambiente onde emoções não são acolhidas, onde chorar vira vergonha, onde sentir vira punição, ela internaliza. Sentir é perigoso. Então aprende a esconder, mascarar, fingir. E por trás desse fingimento, a ansiedade aflora. Trauma não é só abuso evidente, mas também os traumas, abre aspas, silenciosos. A vida que você precisava ter vivido, o amor que você precisava ter recebido, a presença que você não teve, as críticas, a pressão por desempenho, a invalidação do sentimento, a falta de segurança afetiva. Essas experiências se acumulam, elas criam um solo fértil, psíquico, instável e mais tarde podem colapsar em crises de ansiedade. E a cultura piora o quadro, idolatra a produtividade, força e sucesso e despreza a vulnerabilidade. Pausa a lágrima. Então, muita gente prefere medicar o corpo em vez de escutá-lo. Prefere abafar o sentimento em vez de acolhê-lo. Prefere fazer uma cirurgia bariátrica ao invés de buscar a causa base, a raiz do problema. Prefere continuar sofrendo por medo de encontrar dentro algo que talvez possa doer. Só que o corpo grita. Ele grita com ansiedade, com dor crônica, inflamação, doenças autoimunes, cansaço, falta de criatividade, pobreza. Cada sintoma é uma tentativa de chamar você de volta para si. O ser humano moderno está desconectado de si, da própria história e da própria dor. Vivemos distraídos o tempo todo. E distração constante é muitas vezes uma forma elegante de fuga. Por isso, quando alguém ansioso procura ajuda, muitas vezes recebe, apenas aqueles pensa positivo, isso vai passar, calma, mas não resolve a raiz do problema. Toma um remedinho, faz só uma atividade física, que tudo vai melhorar.
O que cura de verdade é ser ouvido, é mergulhar na própria história com presença e compaixão, é recuperar a verdade interna. Aquilo que não é falado, aquilo que não é expresso, não pode ser curado. E isso exige algo que o mundo não gosta: pausa. O mundo cobra performance. A cura pede introspecção. O mundo cobra sorriso. A cura às vezes pede lágrimas. E nesse choque é que a ansiedade aumenta. Quanto mais você tenta se encaixar, mais o corpo te sinaliza que algo está fora do lugar. E muita gente só escuta quando já está no limite. Crise de pânico, colapso, insônia, cansaço, fadiga. Mas a ansiedade, por mais dolorosa que seja, não precisa ser uma sentença. Ela pode ser o convite, uma ponte entre o que você é e quem você foi forçado a se tornar. Pense no corpo como um painel de controle de um carro. Se a luz acende e você ignora, o sistema insiste. Se insiste e você ignora de novo, ele eleva o alerta, até que um dia o motor tranca. É assim com a ansiedade. O corpo e mente não são departamentos separados. Quando você reprime uma emoção, o corpo precisa carregar. E essa carga não desaparece, ela acumula. Até virar o quê? Um sintoma. Outro ponto importante, a ansiedade distorce a realidade. Ela faz o futuro parecer uma ameaça permanente. Pequenas falhas viram catástrofes. E você fica preso num ciclo de preocupação, como se o cérebro estivesse tentando impedir uma tragédia que nunca chega. E essa preocupação excessiva pode ser uma fuga. Quando o presente dói, a mente corre para o futuro e cria cenários para, abre aspas, se preparar. Só que essa preparação, na prática, vira prisão. Superar a ansiedade envolve, meu querido, aprender a viver no presente, a aceitar a imperfeição, a abandonar a ilusão do controle absoluto e construir uma relação mais madura com o medo. A reconhecer que ela existe sem deixar que ela dirija sua vida. Quando falamos de ansiedade, não dá para ignorar o trauma, as experiências. E aqui trauma não significa apenas tragédia. Trauma também é quando necessidades emocionais básicas não foram atendidas. Uma criança emocionalmente abandonada aprende insegurança. Uma criança amada apenas quando performa, aprende que amor é condição. E essa insegurança vira ansiedade na vida adulta. E muitas dessas memórias nem precisam estar claras na consciência para operar. Elas ficam no inconsciente, mas continuam moldando o comportamento, as relações e a saúde. Por isso a ansiedade pode parecer sem motivo. O motivo existe, apenas está enterrado. Mas a boa notícia é que a ansiedade pode ser transformada. Mas exige coragem para encarar verdades internas e acolher o que foi negado. Para se curar, você não precisa guerrear contra os sintomas, você precisa escutá-lo. A ansiedade não é a inimiga a ser vencida, é o mensageiro a ser compreendido. O caminho passa por autocompaixão, por paciência, por verdade. Passa por olhar para dentro sem brutalidade, por reconhecer traumas, dar nome às emoções e reconstruir limites, a abandonar as máscaras.
a reprocessar o que falta. A cura não acontece de um dia para o outro, mas acontece. E a verdadeira liberdade começa quando você perde o medo de sentir. Quando você entende que a ansiedade não é defeito, é sinal. Não é fraqueza, é alerta. E muitas vezes é a vida tentando te devolver para você mesmo. Me diz aqui nos comentários o que o seu corpo tem tentado te dizer. E aproveita e se inscreve no canal, curta o vídeo, ative o sininho para acompanhar os próximos conteúdos. Terças e quintas, vídeos novos toda semana. Até o próximo vídeo.